Daqui a pouquinho a gente vai com as entrevistas coletivas no Allianz Parque, onde o torcedor, claro, sai decepcionado, né? A gente sabe, em São Paulo, torcida única, perdeu um pênalti, um a mais, estava com toda a pinta que o Palmeiras, virtual campeão brasileiro, venceria mais uma, né? O Palmeiras tropeçou em 3 clássicos esse ano. As 3 contra o São Paulo. Foram 2 vitórias do São Paulo e agora esse empate na casa do Palmeiras, né, Silas? Hoje, para mim, foi amplamente superior, né? Dominou o jogo, era natural que isso acontecesse. São Paulo vem de uma final, uma derrota na final contra o Independente, uma derrota para o Botafogo em casa. Uma situação, o Rogério fico, não fico, vou embora, não vou, tá sem dinheiro, vira SAF, não vira, um monte de coisa. E agora esse clássico no Allianz contra um time que, depois do Flamengo, é o melhor, né? Aliás, junto com o Flamengo é o melhor. Agora, dominou, mas teve o pênalti, teve chance também, bola na trave, inclusive. Mas talvez essa não vitória, eu acreditaria muito também ao Felipe Alves, que hoje as bolas difíceis, uma falta do Scarpa, o pênalti, e essa do Scarpa agora no canto também, que ele pegou muito bem. O goleiro está lá para isso. Goleiro em time grande, pô, tá aqui um goleiraço de time grande. De fechar gol. É para pegar a bola difícil. Para pegar a bola fácil, põe eu lá que eu pego também, não tem problema. A gente, brincando com criança de 4, 5 anos, a gente faz umas defesas, né? Agora, o Praz, se falava do São Paulo que estava batido, que estava ali, precisava ter se recuperado da final da Sul-Americana. O que se viu no primeiro tempo foi o São Paulo encarando o Palmeiras. Até surpreendente para você? Assim, não, surpreendente não, porque cara, a gente tem partido do princípio que esses atletas que estão em altíssimo nível, né, a gente fala no topo da pirâmide, claro, o cara é ser humano, ele sente uma derrota, ainda mais uma derrota em um jogo que valia um título e que foi tão valorizado pelo São Paulo. São Paulo valorizou muito essa final da Sul-Americana, né? Então a frustração ela vem na mesma proporção. Só que, cara, em alto nível tu não pode ficar se lamentando. O tanto de jogos que tu tem durante o ano e durante a carreira, o Silas sabe quantos campeonatos tu jogou, Silas, e quantos tu venceu. A gente perde muito mais do que ganha. Então a gente, mais do que saber ganhar, tem que saber perder. E não é saber perder na relação de ter humildade, não, mas saber perder para absorver as derrotas e não deixar trazer um peso de uma outra competição, de um outro jogo, para o próximo jogo. Porque senão tu acaba virando um círculo vicioso e aí tu perde uma final, aí tu perde Botafogo no fim do jogo, aí tu vai jogar um clássico contra o Palmeiras no Allianz, tu perde de novo e acaba virando uma bola de neve. Então, cara, tem que ter reação, porque senão tu não consegue jogar em alto nível. E o São Paulo, até a expulsão, fazia um bom jogo dentro das suas características, da característica do Palmeiras, da situação do jogo. E aí, com uma expulsão, prejudica todo o trabalho, né? E assim, o Palmeiras, ele conseguiu criar situações de superioridade depois da expulsão. Mas aí entra o que o Silas falou, o goleiro está lá para defender, né? Então, mérito do goleiro de São Paulo, porque assim, claro, tu vai criticar o Palmeiras pela falta de eficácia nas finalizações, mas também do outro lado tem um goleiro de muita qualidade. Mas você concorda que o São Paulo estava um pouco abatido? Sim. E é natural, né? Mais tempo do que deveria. Com certeza. É natural que sinta isso, ainda mais pelo que eu falei do ambiente que se criou para a final, né? Da expectativa. Mas tem que virar a página. Mas tem que virar a página, senão daqui a pouco tu tá triste porque perdeu a final, daí tu perde 2, 3 jogos, aí tu não classifica nem para Libertadores do ano que vem. Então, time grande é assim, cara. Time grande é assim, tem que passar borracha e trabalhar em cima das adversidades também, né? Ô, Mari, o Silas lembrou bem, né? Teve aquela aulinha do Abel Ferreira pro Cuca. Será que hoje vai ter aulinha do Rogério para cima do Abel? É muita sinceridade nas coletivas, né? Fala até muitas vezes sem pensar na proporção que uma fala vai tomar. Acho que não. Quer dizer, eu espero que seja um Abel da última coletiva, né? Que foi contra o Atlético Goianiense, quando ele pede desculpas por ter sido grosseiro com o repórter. É uma coletiva um pouquinho mais leve. Eu achei legal também esse pedido. Muito, não, foi muito legal e necessário, né? Porque daí você realmente coloca um fim numa história que poderia ter se prolongado. E é uma coletiva onde ele tá mais tranquilo, o Palmeiras empata e ele explica mais ou menos como foi o jogo. É o que se espera do treinador, quando ele é questionado, falar um pouquinho sobre estratégia, falar um pouquinho sobre como ele imaginava, como a partida se desenhou. Vamos ver, né, se ele realmente vai estar mais tranquilo, porque logo no comecinho do jogo, né, ele já tem ali um bate-boca com o árbitro, já reclama de algumas faltas que o árbitro, na visão do Abel, não dá, mas
A gente espera que seja uma coletiva, não sei, não vou criar expectativa porque é uma caixinha de surpresas o Abel. É que nem futebol, é uma caixinha de surpresas, a entrevista dos professores. Como que fala? Que nem fralda de bebê, você nunca sabe o que vai encontrar. Né? Ô Silas, e aí, o Palmeiras não soube aproveitar a vantagem, você concorda com isso? Porque assim, seja sincero, você não achou no segundo tempo que o Palmeiras ia vencer? Não estava com toda a cara do mundo que ia dar Palmeiras? Eu achei, mas eu acho também que o Rony fez falta. O Merentiel não foi bem, como outras vezes. Flaco Lopes entrou, também não foi bem. E o Endrick não deu muito tempo, ó, fez uma jogada ali que acabou expulsando o Beraldo, né? E a falta ali a favor do Palmeiras para o Scarpa, que tem feito muita diferença na bola parada. E o Breno Lopes entrou também, mas na verdade eu acho que o Rony hoje ele fez falta. Ainda assim, o Palmeiras criou as situações do jeito que ele sabe fazer, jogando bola no primeiro pau, alguém dando uma casquinha para alguém entrar no segundo. Várias vezes, até uma amiga nossa aqui, que quase ela faz o gol, não é a Mari, não. Ela estava assistindo com a gente, ela cabeceou junto, mas a bola não entrou. E isso. E futebol é bola na rede, né? Não tem jeito. Acho que acertou o árbitro nas decisões que teve, né? Em não dar algumas faltas que todo mundo reclamou, as expulsões, o pênalti também. Jogadas infantis, hein, Edu? Tanto a expulsão do Ferrarese como a expulsão do Beraldo é um último recurso ali, mas o pênalti que o Caleri faz, aquilo ali... Um cara da qualidade dele, da experiência dele, não pode, não. E um Dudu muito caçado em campo, né? Hoje, assim, realmente o São Paulo bateu forte no Dudu. O começo de jogo foi bem... Foi bem. E deu pra ver nesse começo que o jogo pendeu pro lado dele, né? Não foi um jogo em que o Mike foi tão acionado quanto ele tem sido nessa ideia do Abel jogar ele mais enfiado ali na direita, com o Marcos Rocha dando a proteção na defesa. Deu pra perceber que o jogo pendeu bem pro lado do Dudu. E você concorda? O Rony fez muita falta no time do Palmeiras? Eu acho que faz falta o Rony na equipe do Palmeiras. Eu acho que o Abel ele encontra soluções dentro do seu próprio elenco, né? É impressionante, assim. Ele não usa tantos jogadores que chegaram, porque quando precisou realmente não deu certo. O Flaco, o Merentiel até que entrou melhor, e ele também não ia colocar nas costas do Endrick, já um clássico, né? Porque ele não usou tanto o jogador. Nem colocou ele contra o Atlético Goianiense. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Endrick, mas Perfeito. Eu esperava que ele nem entrasse. Eu achei muito legal ele entrar no jogo. Eu achei também. A gente vai falar especificamente sobre ele, que o estádio foi abaixo a hora que falaram que o Endrick ia entrar, né, Mari? Mas eu acho que a presença do Rony, não só por ser o cara que entende muito bem os caminhos do gol, mas pelo menos um cara que atrai a marcação, que segura mais a bola, o entendimento dele com os jogadores de frente do Palmeiras que faz isso circular, né? O Mike ainda não é esse jogador, ele não é esse jogador, na verdade. Então eu acho que sim, é um clássico que, se o Rony tá lá, sobe um pouquinho, né, a expectativa de gol. Até porque atrai a marcação, já tem uma preocupação maior da defesa do São Paulo, né? O Rony de contrato renovado agora, tá todo animado, com o bolso mais cheio, o Praz. Agora, quando o assunto é São Paulo e Palmeiras no Allianz, o Dudu realmente é um cara que tem que ser marcado em especial, porque o que ele já aprontou contra o São Paulo, gols por cobertura, etc. Mas eu queria falar do Rony. Você acha que com o Rony podia ter sido diferente a história? Assim, hoje eu vejo o Rony como fundamental no time do Palmeiras. Tanto é que o Rony agora teve uma proposta e o Palmeiras fez questão de não liberar e renovar o contrato dele. O Rony já está muito entrosado, né? O Palmeiras joga nesse sistema de jogo há muito tempo, desde que de muito tempo atrás se pede o centroavante, o Rony vem jogando, vem respondendo, depois de um começo difícil. Então, os outros jogadores eles demoram um pouco para conseguir pegar as rotinas, conhecer. O Dudu, ele tem uma qualidade absurda num contra um, né? O Mike, ele faz uma função pelo outro lado do campo, mas, assim, isso o Abel vai trabalhar e, com certeza, já está trabalhando nos primeiros jogos. Nesse primeiro tempo, principalmente, o Mike não teve um desempenho tão vistoso como nos outros. Por quê? Não é mais a surpresa, né? Os caras já sabem essa situação do Mike, de trocar com o Marcos Rocha, enfim. Então, e o Mike não tem essa característica do Dudu, que é do 1 contra 1, né? O Dudu, no futebol brasileiro, assim, é difícil pegar jogadores como o Dudu. No próprio Palmeiras tinha o Wesley, mas o Wesley não está num momento muito bom. E era o substituto ou a possibilidade de trocar o lado mais agudo do Palmeiras. Hoje, isso fica nas costas do Dudu, né? O Mike é um jogador muito tático, tem suas características, suas virtudes, mas não dá para
para comparar, até porque o Dudu fazia isso a vida inteira e o Mike começou nessa função agora. Mas o Rony, ainda durante um bom tempo, acho que pro ano que vem, com mais tempo de trabalho, com o Merentiel, com o Flaco, esses jogadores com mais rodagem dentro do time do Palmeiras, com mais minutos de treino, acho que eles vão conseguir entregar um pouco mais. Mas, por enquanto, o Rony ainda faz muita falta. Edu, eu não gostei, não, dessa situação do Mike na frente do Marcos Rocha, porque em time grande, para mim, essa situação, ela cabe quando você está ganhando um jogo, o lado esquerdo do outro time está atacando muito, então você dobra com 2 laterais, com características diferentes, um de mais ataque e um de mais defesa, para fechar aquele lado. Agora, num time grande, você passa uma mensagem, você, Abel Ferreira, passa uma mensagem negativa para os seus jogadores, Wesley, Breno Lopes. Mas, Silas, eu acho que não é... eu concordo com ele, passou uma mensagem, mas não é negativa. Passou uma mensagem de que eles estão abaixo. Então, e aí, eu concordo com ele. Pô, se eu sou jogador, eu vejo que o cara está improvisando um cara na minha função, então, quer dizer, alguma coisa lá do dia a dia... Mas ele tentou, né? E de uma certa forma, você perde um pouco esses jogadores. Por quê? Ele poderia manter o Dudu na direita e botar o Scarpa lá na esquerda. O Scarpa já jogou lá. Ou então botar o Wesley, um dos 2 jogadores, botar o Scarpa na esquerda, como o Scarpa já jogou muitas vezes, e trazer o Dudu por dentro. O Dudu faz ali também um segundo atacante livre. Então, assim, é uma situação... O time pequeno, que não tem o que fazer, de repente o treinador tem que improvisar. Mas em time grande, sabe? E esses caras já deram resposta para ele. E é agora, quando o cara está, de repente, num momento não tão bom, que o treinador precisa dar confiança para ele. O Abel muitas vezes veio com surpresas. Dessa vez a escalação foi o que todo mundo estava esperando mesmo, né? Inclusive com os dois ali, o Marcos Rocha e o Mike mais à frente. Do lado do São Paulo, a surpresa, vamos dizer, foi o Luizão, né? Sem a dupla titular na zaga, o Rogério foi ali com o Miranda, o Ferrarese e o Luizão. E aí, você acha, Mari, que o Rogério foi muito melhor que o Abel no jogo de hoje? Eu não sei se muito melhor, mas eu acho que ele preparou o time conforme ele perdeu peças, né? Eu acho que ele encontrou uma solução para jogar hoje. E contando também com esse lado do Mike, eu acho que ele se antecipou em algumas coisas que o Palmeiras, o Abel não fez nenhuma surpresa, né? Todo mundo já sabia que ele não ia colocar o Endrick como titular, que ele já tinha gostado do Mike naquela posição, que estava dando resultado, que tem alguns jogadores que estão abaixo do esperado e que hoje, na prioridade, o Merentiel toma frente do Flaco. Então, isso já estava muito certo. E aí, a gente lembra que era uma partida que não era nem para acontecer no Allianz, né? Só acontece porque os shows do Coldplay foram adiados e aí o jogo vai para o Allianz Parque. Então, acho que o Rogério, ele entendeu melhor, percebeu melhor o que o jogo poderia entregar para ele, sem várias peças titulares do time dele, ele montou essa linha de 3 zagueiros para dificultar um pouquinho mais as investidas do Palmeiras. E você, Silas, o que você acha? Você falou que não gosta muito da opção dos 2 laterais ali do lado direito. O Ceni foi melhor que o Abel, na sua opinião? Acho que o medo, porque estava todo mundo falando 2-0 para o São Paulino, estava ótimo, 2-0 para o Palmeiras, né? Tomando em consideração esse retrospecto, esse passado recente aí de Sul-Americana, Botafogo e tudo. Eu acho que o São Paulo se concentrou muito. Eu acho que o Luizão viu uma oportunidade, Ferrarese viu uma oportunidade, o Miranda não, porque o Miranda é muito experiente. E com relação ao Ferrarese, eu acho assim, você está a destempo, sem ritmo, isso aí tudo dá para entender. Agora, a expulsão, não. Eu acho que o São Paulo se concentrou muito e conseguiu, dentro das suas possibilidades, conseguir sair desse jogo com 2 jogadores a menos e um empate que pode servir muito na pontuação para a campanha do São Paulo daqui para frente. Sim. Porque outra derrota hoje seria uma semana aí de caos para o Rogério e para esse time do São Paulo. O São Paulo tinha praticamente declarado que a final da Sul-Americana era o jogo da temporada, né? E aí, quando perdeu, parece que a temporada acabou ali. Até nas entrevistas, no modo como o time entrou em campo. E não, a temporada ainda continua. O São Paulo, ele depende muito dessa classificação para competições internacionais, coloca muita expectativa, porque isso também passa pelo projeto do ano que vem. Então, foi um ponto importante e acho que uma postura importante do time hoje. Pois é, até São Paulinos achando que a postura do São Paulo hoje
foi a postura que faltou em Córdoba. Mas eu queria te ouvir sobre Ceni e Abel também, Praz. Assim, eu acho que para o São Paulo foi sensacional esse resultado. Dentro de um jogo normal já seria um bom resultado empate. Com o desenrolar do jogo, com a expulsão, pênalti perdido, segunda expulsão, o resultado fica muito nítido que é realmente muito bom para o São Paulo. E também projetando as próximas rodadas, né? São Paulo pega 2 times agora que estão na parte de baixo da tabela. Se não me engano, Juventude e Atlético Goianiense. Tem um jogo atrasado com o Coritiba, tem né? Um jogo atrasado, então são 3 times que estão na parte de baixo. Então o São Paulo pode fazer uma pontuação alta nesses 3 jogos. E esse jogo do Palmeiras, esse empate, dá uma confiança um pouco maior. Se não dá confiança, dá uma tranquilidade, né? Porque se vai pro Allianz e tem um resultado ruim, um resultado pesado, que poderia ter acontecido, de acordo com as circunstâncias do jogo, seria diferente. Assim, dizer quem foi melhor, Rogério ou Abel, para mim é complicado, porque o Rogério, dentro das dificuldades que ele tinha para armar o time, né? Muitos desfalques, dentro das dificuldades que o jogo mostrou com a expulsão, ele conseguiu, acho que, tirar o que podia ser tirado. E o Abel conseguiu montar um time que criou situações para vencer. O Palmeiras teve inúmeras situações, volto a falar do pênalti, outras grandes defesas do Felipe Alves. Então, dentro das possibilidades dos dois, eles trabalharam muito bem. Agora entra o detalhe, né? O imponderável, uma grande atuação do goleiro, várias chances criadas. Eu acho que daí foge um pouco do trabalho do treinador, vai mais para o lado individual. Um capricho um pouco mais na finalização, né? A própria grande atuação do Felipe Alves, acho que os dois trabalharam bem. Vamos aproveitar, a gente tem uma tela com números do goleiro do São Paulo, aproveitando que a gente está com um cara que tantas vezes ganhou jogos para suas equipes, né, e sai cheio, o goleiro sai feliz da vida numa dessa, né? Quando tem um jogo assim... Com o Rogério ali na beira do campo. Aí, ó, paredão tricolor. Foram 18 chutes sofridos, 8 no alvo, 8 defesas. Ainda teve o pênalti defendido e grandes chances foram 3. É isso, né? O goleiro sai. Ele sabe que ele foi decisivo pro seu time, né? 0-0 pro São Paulo, a gente pode falar. Porque às vezes tu faz um número grande de defesa, tem uma grande atuação, mas teu time perde por 1-0. E aí, no frigir dos ovos, as pessoas ainda falam, eu já sofri com isso. Pô, mas aqui tinha que defender, não defendeu. Então, assim, pro Felipe é muito bom porque acho que não é segredo para ninguém que o São Paulo está passando uma instabilidade no gol, né? Desde que o Rogério parou, a gente teve o Denis, teve o Jean, teve o Renan Ribeiro, depois teve o Volpi, que foi o que fez uma sequência maior de jogos e que parecia ter se firmado. Por isso também que eu acho que a gente tem que ter muita calma não com o Felipe Alves, mas com qualquer goleiro que tome a posição de titular do São Paulo hoje. Porque nem para o céu, nem para a terra, nem tanto para o céu, nem tanto para a terra, né? Porque a gente sabe que a posição de goleiro, cara, é 1 minuto, é 1 segundo de desatenção, vai tudo para água abaixo. Mas sem dúvida nenhuma, um jogo como esse, num clássico, com um resultado desse, ajuda o Felipe Alves nessa construção desse momento dele no São Paulo. Né? Edu, as defesas do São Paulo, dos últimos anos para cá, depois do Rogério Ceni, olhou para o goleiro e não sentiu tanta confiança. Mas e o goleiro? Será que ele sentiu confiança nas defesas, nos zagueiros que ele teve à frente dele? Eu acho que também não. Porque aquilo que eu falei outro dia, Diego Costa, Léo Pelé são excelentes jogadores, mas ainda são novos. Precisam rodar. E pode ser que depois desse jogo de hoje no Allianz, o Ferrarese está suspenso. O Diego Costa está machucado, não sei se pode voltar. O Luizão fez um grande jogo e o Miranda é jogador de Copa do Mundo. Então, vamos ver o que pode acontecer. Aí, para ir para frente, né? O Léo Pelé deve voltar, mas eu não sei se o Rogério, de repente, não vai manter o Luizão, porque é menos atacante que o Léo Pelé, mas é um zagueiro que, para mim, parece que é um pouco mais firme. Sim. Agora o Rogério tem que conversar com o Ferrarese, né? Caiu na pilha. E hoje, assim, cara, tem lupa em todo lance, né? Então, se o árbitro não tivesse bem posicionado ali, tivesse visto, provavelmente é o que se espera que o VAR chame e aí vai para o árbitro de vídeo. Então, o jogador hoje, ele tem que ter a malícia do VAR, né? Ô Silas, daqui a pouco a gente vai falar
com a Renata Ruel também sobre as polêmicas de arbitragem, mas eu queria te ouvir sobre essa questão da postura São Paulina. 0-0, mas o São Paulo mostrando, mais uma vez, né? O São Paulo parece crescer contra o Palmeiras. Mostrando uma postura que, de repente, faltou em Córdoba. Você concorda com isso? Eu concordo, Edu. Eu acho que, para esse clássico especificamente, a última imagem que os São Paulinos têm é de ter eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil, aí mesmo no Allianz, né? Depois de ter ganho um jogo lá de 1-0, 2-0 para os Palmeiras aqui, consegue fazer um gol, leva para os pênaltis, e aí acaba passando nos pênaltis com o gol do Igor Gomes, que foi o último gol ali, né? Então, talvez essa memória, mas contra o Independente, eu acho que se levou em pouca consideração o time do Independente e se levou em muita consideração o momento de ascendência do São Paulo. O São Paulo estava num momento de ascensão boa, Patrick jogando bem, o ataque fazendo gol, a defesa tinha dado uma melhorada boa. Né? Tinha conseguido resultados importantes no Campeonato Brasileiro que deram confiança para essa final. Justamente. E aí foi lá para Córdoba, o Independente tem 7 argentinos, tem um chileno, tem o Sornosa, tem o Sanches, né, que era o lateral esquerdo, muito bom jogador. E assim, não foi uma vitória na sorte do Independente Del Valle. Ganhou com moral, se impôs, e o São Paulo ficou meio assim, pô, fomos surpreendidos. E todo um São Paulino esperava que o São Paulo fosse nessa Sul-Americana pelo momento, coisa que não aconteceu. Agora, para esse jogo do Allianz, eu acho que tem que tirar o chapéu pela luta, pela forma como eles, assim, viraram a página das derrotas, Independente Del Valle e Botafogo, e foram para o Allianz como, assim, derrotados para todo mundo. Foi lá e deu uma resposta que poderá servir para o que virá agora para frente, né? E essa conversa também, depois do jogo contra o Botafogo, que o Ceni se reuniu com a diretoria e parece que resolveu as questões, né, para o ano que vem, isso também pode ter influenciado, né? Passa uma segurança maior para o seu vestiário, tamo junto, né? A gente sabe o que fazer. Eu acho que foi contra o Botafogo mesmo, que o Ceni até fala que é um elenco jovem do São Paulo e que não está acostumado a jogar decisões. Então, calhou de ir numa final única, o envolvimento emocional e psicológico ter entrado em campo também, né? Eu acho que a gente ainda vai entender melhor toda a questão do São Paulo para essa final da Sul-Americana, mas não sei se de repente foi muita pilha, muita energia ali do Rogério Ceni. O Rogério, ele gostaria de receber esse tipo de vitamina, de cobrança. Ele era um cara que se alimentava disso. Eu não sei o quanto afetou o elenco. Mas virando a página, parece que o São Paulo virou a página nesse domingo, né? E agora, você acha que a gente tende a ver isso no restante do Campeonato Brasileiro, Mari? Olha, é difícil falar sobre isso, porque, assim, o que a gente tem visto do São Paulo nessa temporada é uma oscilação. Foi, assim, a gente não teve muitos jogos que a gente conseguiu afirmar, agora o São Paulo entrou numa regularidade bacana, né? Conseguiu sequências de invencibilidade ou de vitórias. Então, assim, precisa pegar esse jogo de hoje como combustível para, né, seguir numa temporada que está acabando. Mas não sei te afirmar se realmente vai acontecer isso, porque o que o São Paulo deu pra gente na temporada não foi muita regularidade. O São Paulo ainda sonha com o Libertadores, ainda dá para sonhar, né? Tem esse jogo atrasado com o Coritiba, o torcedor São Paulino olha e fala, não, dá para ganhar, aí o Praz venceu. Quais são os próximos 2 jogos? Juventude fora e Atlético Goianiense em casa. É uma sequência possível de ter bons resultados, né? Agora, o pênalti, bola parada para o Palmeiras, o torcedor já se anima. Escanteio já se anima. Pênalti, então, só que contra o São Paulo não é bem assim, sabia, Price? Não sabia. Vamos dar a gente tem uma tela. Tá pronta a nossa tela já com esses números, companheiros? Sim! Aí, Praz, para você. Que coisa de maluco. 4 pênaltis perdidos contra o São Paulo. É muita coisa, né? 1 contra o Santos, 1 contra o São Bernardo. Foi essa a história de pênaltis perdidos pelo Palmeiras no ano inteiro de 2022 até aqui. 2 em tempo normal e 2 em disputa na Copa do Brasil. Teve essa disputa de pênaltis que dá uma equilibrada, mas mesmo assim, muito pênalti. Assim, os mais relevantes para mim são esse do Scarpa e o do Veiga, né? Que são os dois durante os 90 minutos, né? Os outros, a decisão por pênalti, errou, mas o São Paulo também errou. E o Scarpa, 19 pênaltis, é só o segundo que ele perde dos 19, né? Ele cobrou mal? Não cobrou bem, não cobrou bem. O Felipe acertou o canto e acho que ele queria que a bola subisse um pouco mais, né? Tudo que o goleiro quer é meia altura?
É um pênalti mais fácil de pegar a meia altura, porque quando tu salta, tu não salta pro chão nem lá para cima, né? Tu salta numa diagonal, assim, e tu não precisa ter velocidade de braço, né? Porque quantas vezes a gente vê um pênalti que o cara bate no chão, o goleiro até chega, mas não tem tempo de baixar o braço. E para cima, a mesma coisa. O pênalti para cima é o mais difícil de defender. Mas é o mais arriscado também, né? Porque um pouquinho, qualquer erro de cálculo, o Scarpa tentou dar aquela curva na bola para pegar na bochecha da rede, né? Mas acabou não conseguindo dar a curva total. E o Felipe também, ele adivinha, né? Tu vê que quando o Scarpa bota o pé de apoio, ele já está com o corpo, com a perna direita para fazer a impulsão. E aí ele se beneficiou dessa vamos dizer, dessa falha do Scarpa, de conseguir botar a bola um pouco mais para cima, né? Mais mérito do Felipe ou o Scarpa deu mole? Não, eu concordo com o Praz. Eu acho que... E até porque se espera muito do Scarpa. Mas é engraçado, né? O cara que é batedor de falta exímio, nem sempre ele é batedor exímio de pênalti. É engraçado. E ele bateu, assim, além do Felipe Alves ter adivinhado o canto, que o Praz falou, a bola foi meia altura, então... E você viu, o Felipe Alves é grande, o Praz deve saber a estatura dele, mas olha o tamanho do Praz aqui. Outro dia o Cássio esteve aqui, Jesus, não dá, né? Gigante, então, se você... Quase não passa na porta do estúdio. Pois é, se você... E é o que o Praz falou, ele não precisa nem ter aquela... esticar o braço, assim, para chegar na bola, não, ele já está... Na continuidade do corpo ali, mas de qualquer forma é mérito, né? Porque pênalti bem batido, Edu, e bico, do jeito que foi entrando, é o que vale, né? E o Palmeiras, de repente, mas está num momento, sim, isso não, acredito que não atrapalha em nada o andamento. O Edu, você falou do São Paulo, da pontuação, eu estava vendo aqui, o São Paulo está com 41 pontos e o Fortaleza ganhou, né? Do América, 2-1. Fortaleza foi para 44, tudo bem que o São Paulo... Uma disputa direta do América ali, né? São Paulo tem um jogo a menos, que é esse jogo do Curitiba que a gente mencionou aqui, mas está funilando ali também, hein? Então, é para ficar preocupado. E esse empate aqui pode ajudar muito. O São Paulo, para chegar na Libertadores, tem um caminho muito longo e difícil. Aí que tem muita gente querendo essa vaga, provavelmente 7ª, 8ª vaga ali, tem muita gente em disputa, né? Você estava vendo a altura do Felipe Alves também? 1,87, é isso? 1,87. Exatamente. O Praz tem quanto? 1,91. Então dá para chamar de baixinho. Uma diferença aí. Mas quase sempre o goleiro espera a bola cruzada. Não. Depende muito do estudo, do batedor, da característica. O Scarpa é um cara que bate de suas maneiras. O Scarpa bate pênalti chapado, bate cruzado, bate no meio. Eu até Fluminense e Palmeiras, semifinal da Copa do Brasil 2015, eu peguei um pênalti do Scarpa cruzado no alto. Então e o Scarpa bate firme, né? Porque eu sempre falava assim, para os meus companheiros, né? Fala, não vou dizer para bater assado, mas a maneira que tu for bater, bata firme. Porque o pênalti mal batido fraco, o goleiro, a chance dele pegar é muito grande. O pênalti mal batido, mesmo que bata mal, mas bata forte, é difícil de pegar. Firmeza que a gente viu no Vasco, né? Isso aí. Agora, a gente vai mostrar depois, falar um pouquinho. E a gente mostrou no começo do programa o Rodrigo, do Real Madrid. Exatamente. O goleiro quase pega, mas como ele bateu forte, a bola acaba entrando, né? Silas, e o goleiro, o São Paulo precisa ir atrás ainda, esse tema vem em discussão há bastante tempo. São Paulo precisa de um goleiro para 2023 ou você não daria mais um tempo para o Felipe Alves? Que o Felipe já é um veterano, né? Não tem anos e anos aí para jogar no São Paulo. Mas a minha opinião, Edu, é que se não tiver uma defesa boa, você vai trazer Fala um goleirão aí, Praz, que você acha? Vai trazer o do Boca. O do Boca que todo mundo falando agora, porque tá livre, não renovou com o Boca. Defender lá no São Paulo, se não tiver uma defesa boa, Edu, não vai acontecer nada. O Felipe tem 34 anos, né, agora? É da confiança do Rogério, tanto que o Rogério trouxe ele para cá. Ele estava no Juventude, né? Ele não estava jogando no Juventude como titular, mas veio porque o Rogério tem muita confiança nele. Agora, eu vejo que o goleiro... Cara, a gente entrevistou o Baresi aqui. Ele falou, era ele, Costa Curta, Maldini de um lado, Tassotti do outro, Raikar e Ancelotti. Até a bola chegar no goleiro, esqueci o nome dele, tinha dois, um foi meu goleiro lá no Cesena, esqueci. E, até a bola chegar no goleiro, tinha que passar, hein, por gente. Então, acho que precisa disso. E o São Paulo sempre teve característica, os times do Muricy mesmo, faziam 1-0, não perdia nunca mais.
porque sempre teve defesas, o Miranda mesmo fez parte de uma dessas defesas. Então, eu acho que também passa por aí. Agora, sem dinheiro, Edu, você vai fazer o quê? Será que a prioridade é ali? Pois é. Talvez seja o caso de dar mais moral para o segurar um pouco mais. E eu acho que foi no jogo, não sei se foi no jogo do Ceará ou foi no jogo do América lá no Morumbi, que o goleiro, um dos goleiros pegou o pênalti. Não, o jogo no Maracanã, que o Felipe Alves não pôde jogar, jogou o Jandrei. Sim. E o São Paulo perdeu de 1-0, mas o Jandrei jogou pra caramba. Sim. Então aquilo ali, assim, deu uma... Assim, acalmou um pouco aquela onda, sabe? Porque, cara, todo mundo eles só criticaram os goleiros do São Paulo. Eu vi pouca gente criticando, sabe, ainda a falta de maturidade da zaga. Principalmente o miolo de zaga. Repito, não são maus jogadores, são bons jogadores, mas é o que o Rogério falou, são verdes ainda para decisões. E isso você paga um preço. Quer manter? Mantém. Mas paga um preço. Igor Vinícius, ninguém queria ver Igor Vinícius no Morumbi. Hoje, Igor Vinícius é um lateral que deixou o Rafinha no banco. Ele faz uma jogadaça no primeiro tempo. Fiquei feliz dele ter conseguido recuperar o Igor Gomes, o Rogério Ceni, depois da expulsão lá em Goiânia. O Igor Gomes vai expulso lá, quase que compromete a classificação do São Paulo. E aí conseguiu recuperar o Igor Gomes, porque são jogadores do clube, precisam desse carinho, desse cuidado, dessa atenção e se sentir parte do trabalho. Não pode, jogou mal, não serve mais, né? O Igor Gomes que entra também no segundo tempo, no momento em que o Rogério Ceni busca jogadores mais descansados ali, com essa batalha de ter um jogador a menos e conseguiu botar o pessoal ali e segurar o Palmeiras 0-0. Polêmicas de arbitragem, Renata Ruel. Eu já ouvi tanto a Renata hoje no Real Madrid e Barcelona. Tá trabalhando, hein, amiga? Tá bom, é isso aí. Domingão, pra gente que trabalha com esporte, é isso, né? Tudo bem? Como foi a arbitragem hoje? Boa noite. Oi, Edu, Praz, craque Silas, Mari, fã de esporte. Trabalhando, é bom assim. Eu gosto assim, Edu. E a arbitragem aqui no Brasil sempre dá trabalho, eu falo isso. Nunca me deixa de folga. Nunca é um jogo fácil, né? Palmeiras e São Paulo, um clássico que envolve muita coisa. Então, a arbitragem sempre vai esperar um jogo difícil, um jogo com um grau de dificuldade grande. E o Flávio Rodrigues Souza, que era o árbitro, a gente percebe que ele começou o jogo deixando o jogo correr, deixando o jogo seguir. Ele adotou aquele estilo de arbitragem que não vai marcar qualquer contato físico, que tem que ser um contato físico faltoso para ele marcar. Então, o jogador caía aqui, segue, o outro jogador caía lá, segue também. Gostamos disso, né? Gostamos. É estilo, muitas vezes, europeu que a gente fala. E a gente quer mais isso aqui, né, Edu? A gente quer. E aí, mas isso também você depende muito dos jogadores entenderem, de você ver como que o jogo tá ocorrendo, acontecendo, para você soltar, para você prender o jogo, para você trazer o seu estilo para o jogo e aguentar, e segurar, porque não é fácil. E aí a gente tem, tanto que a gente tem polêmica, a gente tem expulsão, a gente tem a conduta violenta no jogo. Então, não é um jogo fácil, mas a primeira coisa que acontece é a conduta violenta, é a expulsão, não é isso? E na expulsão... Não, a gente vai falar primeiro do pênalti. Do pênalti, nesse cara aí que tá aí do seu lado, o Dudu. No Dudu. Foi ou não foi? É verdade. Logo no começo do jogo, no primeiro tempo, que a gente percebe que tem aquela disputa, o Dudu entra na área, e aí você tem, para mim, total disputa de bola. Aquele ombro com ombro, a bola em disputa de distância, a regra fala disso, né? Se a bola está em disputa, em distância de disputa, e você tem aquele ombro com ombro, chega junto, sem aquela força a mais, sem nada disso, segue o jogo, nada a marcar. E para mim é isso. O árbitro estava bem posicionado, você tem uma disputa ombro com ombro, onde o Dudu acaba perdendo a posse de bola e absolutamente nada a marcar para mim. Ele não chega a botar o corpo na frente do Dudu, não? Mas é aquele corpo que não é aquele corpo de uma ação de bloqueio, não é aquele corpo que você vai só para fazer a falta, principalmente porque você tem a bola em distância de disputa. Então, não é aquele... O braço nas costas, não é aquele bloqueio de chegar à frente, mas é uma ação mais de disputa, aquele mais ombro a ombro, corpo a corpo, de uma disputa de bola onde eu não vejo absolutamente nada a marcar. E aí é a hora que a gente fala também, Edu, o critério que o árbitro adotou.
A gente viu que o árbitro deixou o jogo correr, que ele não marcou qualquer falta, que ele deixou qualquer contato físico, que ele soltou muito o jogo e dentro do critério que ele adotou, ele não ia marcar esse tipo de lance. Alguma questão aqui? Pergunta, opinião sobre esse lance? Não, desse lance pra mim também não foi, não. Eu também acho que não. A dúvida que gera maior pra mim, assim, é a reação do Dudu, né? Porque o gesto que o Dudu faz ao receber o encontrão, parece até que nessa câmera que ele toma uma abraçada meio que no pescoço, assim, né? Mas pra mim também não foi nada. A gente conseguiu ver durante o jogo também outras câmeras que mostram que foi disputa. Muito bem, e aí vamos para o lance que acaba dando a cara do jogo, né? A expulsão do venezuelano Ferrarese. No finalzinho do primeiro tempo, e o torcedor São Paulino fala assim, caramba, era um escanteio para nós. E o cara foi expulso. Foi bem expulso? Foi bem expulso. É importante a gente falar que na hora que acontece o braço ali, o árbitro está de frente para o lance. Ele está olhando o lance. A bola estava fora de jogo. Então você não tem ação técnica para tomar, porque a bola está fora de jogo. Você não pode marcar uma falta, uma infração por isso. Mas a decisão disciplinar, ela pode ocorrer. E é o que acontece. A gente vê uma conduta violenta. Ele simplesmente, um segura aqui, outro lá, que acontece muito na área. O Silas e o Praz sabem muito disso, ainda mais em bola parada. Ele deixa o braço. E a hora que ele deixa o braço, ele ainda faz a alavanca que a gente fala, o braço endurecido, a parte dura que isso entra nas orientações que os árbitros recebem. Onde atingiu, como atingiu, a parte dura no rosto, pescoço do adversário, sem disputa de bola, com bola fora de jogo, conduta violenta, regra do jogo, age com brutalidade. Para mim, a expulsão é correta, indiscutível, e o árbitro viu no campo, nem precisou do VAR. É isso, na hora, né? Ele foi lá e decidiu. Mas o primeiro contato não seria para expulsão? Ou já seria? Não. É o contato cotovelado. É o contato com o braço aqui, é a hora que ele faz o movimento, que ele dá o gatilho. É esse segundo momento. Primeiro você tem um agarrão aqui, já segura ali. mais de jogo mesmo. Mais de jogo, que aí entra uma questão. Se o árbitro está vendo e está tão bem posicionado, quantas vezes a gente já não viu o árbitro? Pipipi, para aí, vem aqui os dois. Parou, eu tô de olho, não faz. E isso, a gente pode falar que de repente faltou. Essa advertência verbal que os árbitros também recebem a orientação de fazer no campo de jogo, que às vezes a gente até cansa, fala, nossa, mas ele parou de novo para chamar o jogador aqui, chamar lá, mas é uma orientação que eles recebem. Então a bola estava fora de jogo, se ele estava vendo, e um segurando, o outro agarrando, ele poderia ter feito isso. Pipipi, espera aí, não vai cobrar o escanteio, vem aqui os dois. Ele não deu essa advertência verbal. E aí tem ali a ação do braço, que é conduta violenta. Se ele tivesse dado amarelo, você ia achar muito pouco. A gente ia estar conversando aqui. Ia sim, até em função disso que eu falo. Quando a gente fala em conduta violenta, é quando não tem disputa de bola. E aí, o que fala nisso? Agiu com brutalidade? Agiu com brutalidade. Você pode olhar outras coisas dentro da conduta violenta. Uso de força excessiva ou não. Não precisa ser uso de força excessiva e brutalidade. Ou um ou outro, além dessa questão de a bola está fora de jogo, você não tem bola em disputa. E aí, com que parte do seu corpo atinge o adversário? Com que força? Com que intensidade? Ainda mais fora da disputa de bola, isso para mim é conduta violenta clara. O Danilo fica ali no chão, claro que sentiu, né? E faz parte do jogo também chamar a atenção para aquele lance, para tentar a expulsão do adversário, né? Silas, e quanto que isso muda o São Paulo? Porque afeta o jogo, o São Paulo está com 3 zagueiros, imediatamente vira uma linha de 4 e passa a se segurar e buscar muito menos o ataque, né? O São Paulo, quanto foi afetado por isso? Muito, né? Nessa hora eu tiro o chapéu para o Rogério Ceni, porque ele conseguiu armar bem o time com 10 jogadores em campo. E, assim, chegou menos, mas conseguiu ainda chegar, né, com um jogador a menos. Colocou o Galopo no lugar do Luciano, você gostou também dessa? Eu acho que ele foi rápido nessa situação. Ele passou a se defender, totalmente se defender, quando perdeu o Beraldo também. Quando ele ficou com 9 em campo, aí ele falou, agora vamos tentar segurar esse resultado. E o árbitro deu 10 minutos mais um, deu 11 minutos de acréscimo, e o Palmeiras tentou, mas aí já não conseguiu fazer mais nada.
Eu acho assim, falando do Ferrarese, né, Edu? Ele jogou do lado direito, ele não vinha jogando ali, ele vinha jogando do lado esquerdo. Ele jogou do lado direito, por quê? Porque o Rogério Ceni entrou com o Luizão, que é canhoto, do lado esquerdo, Miranda de líbero, e fez um bom jogo. Só que não tem nada a ver com falta de ritmo, a expulsão, não tem nada a ver com chegar a destempo, não tem nada a ver com, sabe, falta de entrosamento. Ali, cara, você tem que aproveitar uma oportunidade que você tem, de repente, assumir uma posição e ganhar uma posição. Já que o São Paulo vinha de 2 derrotas. Esse jogo contra o Palmeiras, pode acontecer muita coisa você fazer um bom jogo. E eu acho que o Ferrarese hoje, mesmo tendo feito um bom jogo, enquanto esteve em campo, deu um passo atrás com relação a uma futura, né, condição de titularidade. É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu.